Queridos, eu quero repartir com vocês, né, hoje de manhã. Eu sempre gosto de pensar, há muita coisa na vida que não é duplo, mas a moeda que tem os dois lados, né? Sempre tem os dois lados de uma situação. Ou a gente está num lado, ou a gente está no outro. A Bíblia fala dessa dualidade, ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Então há muita, né, ou você é santo, ou você, né, vive aí na prática do pecado. Então há muita, né, você é luz, trevas, há muita dessa dualidade dentro da Bíblia. Ou você está no céu, ou você está no inferno. Eu estava falando com esse pastor que eu estava lá em Belo Horizonte, e ele estava falando assim que a situação, né, da igreja está ficando tão engraçada, porque ele disse: Odilon, tem discípulos, tem cristãos na igreja, e tem outro grupo que são os consumidores, ou seja, pessoas que vêm para a igreja como se viesse ao supermercado só para buscar bênção, né? Então elas são os consumidores. E ele disse: o consumidor é diferente do discípulo, do cristão verdadeiro, porque, por exemplo, para o consumidor, ele não chega na hora de começar o culto, mas se ele souber que começou atrasado, ele fala: mas não começaram o culto na hora? O consumidor, ele tem que ser sempre convencido a ficar na igreja. Você sempre tem que estar oferecendo alguma vantagem para ele ficar na igreja. E aí eu gostei quando ele falou assim: olha, é diferente, né, do líder de célula, do discípulo, do cristão verdadeiro, né, do pastor, porque ele falou, né, se você é dono do restaurante, então você está lá servindo, daí a pouco você encontra uma barata no meio da salada e não tem como você jogar a barata fora, senão as pessoas vão ver. Se você é o dono do restaurante, você come a barata para não perder os clientes. Eu fiquei pensando nesse preço, mas se você é cliente, você levanta e vai embora. Pergunta para o irmão: você está disposto a comer barata, irmão? Mas é só de brincadeira, viu, irmão? Isso aqui não é de verdade, não. Mas essa ideia, né, assim, da gente pagar o preço realmente de uma obra, e aí eu pensei de compartilhar com vocês um texto que me apresenta duas multidões, praticamente no mesmo lugar. Porém, a motivação desses dois grupos de pessoas eram muito diferentes. Então, de alguma forma, eu e você vamos estar no meio de uma dessas multidões que eu quero apresentar para vocês agora, de Lucas, capítulo 7, verso de 11 até o 17. O tema da minha palavra é andando na multidão. Lucas 7, de 11 até o 17. Está escrito assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com eles iam os seus discípulos e o que ia com Jesus? Diga bem bonito se você pode: uma grande multidão. Então aí a gente vê a primeira multidão, tá ok? Né, os discípulos e uma grande multidão seguia Jesus. Ao se aproximar da porta da cidade, estava sendo o enterro do filho único de uma viúva, o quê? E uma grande multidão da cidade estava com ela. Aqui nós encontramos então as duas grandes multidões. Próximo. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões
e circunvizinhanças. Muito obrigado, até aqui. Qual dessas duas multidões você escolheria para andar com elas? Qual as duas multidões que você gostaria de seguir? A multidão que segue Jesus ou a multidão que segue um morto? E eu quero falar com todo respeito, por favor, eu estou apenas ilustrando, não tem nenhum desprezo, né, pela morte do rapaz e nem pelo funeral que está sendo feito aqui, nesse caso da Bíblia, por favor. Não estou dizendo que quem segue a Jesus não vai a funeral, não, por favor, entenda. Só vou pegar esse texto de base, né, para ilustrar aquilo que eu quero ensinar e aquilo que eu quero pensar com vocês agora de manhã. Ou você está no meio da multidão que segue a Jesus, ou você está no meio da multidão que está seguindo um morto. O que tem à nossa volta sempre fala das nossas escolhas e dos nossos valores. Tudo que tem à nossa volta reflete aquilo que é valor para nós, aquilo que é escolhas que nós fazemos. O que tem à nossa volta vai refletir também os nossos relacionamentos. Eu fico pensando, né, que essas duas eram duas multidões, mas o que acontecia no meio de uma e o que acontecia no meio de outra era muito diferente. Quando o Manfred e Daisy ficaram comigo naquela semana lá em Berlim, vendo a conferência com os pastores e tudo, eu expliquei para eles como é a minha vida fora de Curitiba, com quem eu vivo, com quem eu me relaciono quando eu não estou em Curitiba. Em Curitiba eu me relaciono com a multidão que segue a Jesus, diga aleluia, e eu também. É com vocês que eu me relaciono. Quando eu saio, eu me relaciono, né, com pastores nas conferências. Pensa num povo abençoado que eu convivo. Eu tenho o privilégio de viver, talvez nem todos vocês possam viver isso por causa, alguns de trabalho e outras situações, mas eu tenho o privilégio de viver no meio de pessoas que nos últimos 30 anos eu não ouvi nenhum palavrão deles. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio viver isso, porque se você trabalha numa empresa, numa fábrica, você, mesmo não querendo, tantas vezes você tem que ouvir tantas conversas ruins. Eu vivo no meio de pessoas que elas têm uma alegria que sai de dentro para fora, muito grande. São pessoas muito alegres, são pessoas que têm um nível de satisfação em Deus muito grande. É com essa gente que eu vivo. Eu vivo com pessoas muito animadas. Eu tenho o privilégio de trabalhar com uma equipe que é muito animada, né? Nós não ouvimos palavras de desânimo. Eu tenho o privilégio de trabalhar com uma equipe e também viver isso com gente muito alegre. As pessoas que eu vivo, elas são muito alegres. Então eu quero mostrar para vocês o que acontecia no meio dessas duas multidões. A primeira, que andava com Jesus, estava celebrando a vida, porque Jesus é a manifestação da vida, diga glória a Deus. Então eles celebravam a vida, eles estavam alegres, muita coisa estava acontecendo. Os outros estavam chorando a morte. O assunto, né, dessa outra turma era só morte, mas o assunto da turma de Jesus era sobre a vida e vida abundante. Deixa-me pensar, então, em algumas características dessa multidão que seguia a Jesus. Primeira delas, era uma multidão viva, diga gente viva. Não, mas não me fale como morto, gente viva, por favor, diga gente viva. Gente viva. Quem segue a Jesus é gente viva, tem vida. Entendeu? Dá uma olhada para quem está do seu lado assim e diga, estou vivo, irmão. Faz tempo que o Zé Luiz não fala essa, né? Estou vivo, irmão, tenho vida, tenho vida. É tão gostoso a gente viver no meio de pessoas que estão vivas, né? Você olha no semblante, tem vida de Deus. Eu gosto muito. Eu acho que pastor tem um privilégio, que você pode olhar as pessoas nos olhos
E aqui a gente vê a vida nos olhos das pessoas. Eu gosto de olhar isso, né? Silvia, eu vou te falar uma coisa. Muitos anos atrás, você parecia que seguia a multidão dos mortos. Lembra um dia que eu falei para você sobre isso? E Deus fez uma obra tão linda na Silvia. Você olha para a Silvia, ela está sorrindo, não é verdade? Porque ela tem a vida de Jesus dentro dela. E todo aquele que tem a vida, ele vai ter essa alegria dentro dele. Não é que nós não temos problemas, nós não temos dificuldades, mas acima de tudo, nós temos a vida de Jesus em nós. Diga, eu tenho a vida de Jesus. Eu te confesso que se eu estivesse pela primeira vez nessa igreja e eu ouvisse falar que tem a vida de Jesus desse jeito, eu ia ficar na dúvida. Mas deixa eu perguntar de novo, né? E se você pode, diga assim como eu tenho a vida de Jesus. Isso aí é diferente, eu tenho a vida de Jesus. Eu sou muito grato a Deus por isso, por ter a vida de Jesus. Eu não tinha a vida de Jesus, mas quando eu entreguei meu coração a Ele, então a vida dele entrou em mim. Eu tenho vida, e a vida de Jesus. Eu agradeço a Deus por isso. Minha família tem vida, vida de Jesus. Diga, é a minha também. É a minha também. Nossa igreja tem vida, e tem vida de Jesus. Diga assim, minha célula tem vida, e tem vida de Jesus. A gente passa as dificuldades, mas a vida de Jesus não sai. Eu tenho aprendido muito, eu olhando lá em Iracema, quando passou a prova, né, Iracema? Iracema passou uma prova dura, foi diagnosticado um câncer, coisa difícil, e faz quimioterapia, e aquele negócio todo, mas aí nunca, ainda às vezes eu tive lá com ela com mal-estar da quimioterapia, mas no meio daquela luta, a vida de Jesus estava nela, e agora está celebrando a cura do câncer, porque já foi diagnosticado que está curado, e a vida de Jesus está nela. Dá um aplauso para Jesus, nós somos gratos ao Senhor, gratos a Deus, mesmo no meio da luta, a vida de Jesus está em nós. Essa é a diferença. Essa multidão tinha a vida de Jesus. A outra multidão tinha a morte como referência. A conversa deles girava em torno da morte. A conversa deles girava em torno daquilo que eles perderam. A conversa deles girava em torno daquilo que agora eles não vão ter mais. A tua conversa gira em torno de quê, irmão querido, irmã querida? Quais são os assuntos que você conversa? Eu gosto, né? A quarta-feira eu estive aqui na igreja à noite e o Omar estava com uma grande festa, né, das células aqui. Isso aqui estava cheio, muita gente na festa do Omar, havia vida nesta casa. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? As pessoas trazendo refrigerante, porque quando tem festa, que povo que come, né, irmão? Mas que coisa, né? Mas aquele povaréu, né, comendo, e a vida, aquela coisa, a música de alegria, vida. Eu falo, meu Deus, como é bom a gente participar de vida, né, Gerson, né, Verinha? Como é bom, né? Como é bom a gente ter essa coisa, né, da vida. E às vezes, né, se você está nessa multidão, é festa. Mas tem gente que não está nessa multidão, que não pode, não tem o que celebrar. Aí eu saí daqui, eu fui na primeira sala ali no auditório 2. Aí daí o Fabricinho, com muitas pessoas que vão ser batizados agora dia 13, vida naquele lugar. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda, gente nova chegando, que está conhecendo Jesus agora, vida naquele lugar. Dia 13 vai ser uma festa grande aqui à noite, você não pode perder, né? Nós temos que celebrar o novo nascimento, diga, um novo nascimento. Aí eu saí dali, fui lá no outro salão, né, no auditório nobre, lá estava o Osni, o time dele, mais um grupo grande de pessoas que estão recebendo a instrução para ser batizado. E lá eu vi, né, uma família tão querida, que passando uma luta tão grande. Filhinha nasceu faz 3 meses, né, tem estado no hospital.
E eles conheceram Jesus nesses dias, nesse tempo, mesmo no meio da luta. A vida de Jesus está no meio dessa família. E isso é muito lindo, irmãos, a gente poder ver esta graça de Deus. A igreja representa essa multidão que segue a Jesus, essa multidão que tem a vida de Jesus, essa multidão que vai atrás da vida. Diga, eu estou atrás da vida. Eu estou atrás da vida, eu estou querendo seguir a vida. Aonde o sopro da vida vai, eu estou indo atrás. Jesus disse em João 10, verso 10, o ladrão vem senão para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Diga, vida em abundância. É isso que Jesus tem para nós, essa alegria, né, de você. Eu agora que fiquei capenga essa semana, gente, é muito estranho você não ter a plenitude assim. Eu falo, puxa, como eu sou animado mesmo, né? Porque agora eu estava saindo lá do avião e eu, né, com a bengala devagarinho e com a minha pastinha, e passava aquelas pessoas rápido por mim. Eu falei, eles estão cheios de vida, eu estou meio capenga aqui, mas eu vou chegar lá também, né? Essa coisa da vida é demais, né? Quando você conhece o dono da vida e você pode celebrar realmente. Eu gosto muito de aniversário, eu gosto muito. Tem gente que tem vergonha de falar quantos anos, tá? E fica todo assim, né? Mas a multidão que segue Jesus celebra a vida com alegria, fala de quantos anos já viveu, quantos anos espera viver. Eu espero, se Jesus não vier, eu espero viver até uns 120 anos, mais ou menos. Eu quero viver bastante. Eu espero viver bastante. Por quê? Porque a vida é boa. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. A vida é boa. Como eu gosto da vida. Eu amo a vida. Eu acordo de manhã, acordei hoje 5 da manhã, falei, Deus, que gostoso acordar cedo. Como é bom estar vivo. Diga assim, como é bom estar vivo. Eu nunca vi um morto falar isso. Como é bom estar vivo, irmão. Vivo para servir a Deus, né? Como é bom estar vivo para poder almoçar com a família hoje meio-dia. Que coisa boa, tão simples, irmão. Sinora está pregando em São Paulo, mas ela chega ainda hoje. Mas vou estar lá com a Rebeca, vou estar com a Thalita, eu acho, o Anderson. A Midia que está quase ganhando neném, um barrigão enorme. Mas a gente falou para a Olivia, você não pode nascer enquanto o vovô e vovó estiver fora. Então, a gente agora vai liberar ela para nascer a partir de hoje à noite até quarta-feira à noite ela pode nascer. Aí tem que dar uma pausa, porque eu vou para Porto Alegre e a Sinora vai para o encontro de moças. Aí está liberado para nascer na outra segunda-feira. Mas que coisa boa, irmãos, a gente viver isso. Mas isso é Deus que dá. Isso é Deus que dá para a gente, essa vida, a gente poder celebrar a vida com os irmãos, né? Todo domingo poder acordar, vir à casa de Deus, que gostoso é isso, não é verdade? Né? Vir adorar a Deus, né? Rever os irmãos. Diga para o irmão, estou feliz de estar com você, meu irmão. A gente está sempre junto, estou feliz de estar com você, né? Eu fiquei, gente, que coisa linda é seguir, né? Jesus, o dono da vida. Ele disse, eu vim para dar vida e vida em abundância para vocês. Eu quero dar vida para vocês. E em João 11, 25, lá no meio da situação da morte de Lázaro, Jesus diz assim, ora, aquele que, 11, 25, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Oh, aleluia, eu gosto de pensar nessa vida boa aqui, mas também na vida com Jesus depois. Só tem coisa boa para a gente, é essa vida com Jesus. Agora, queridos, nós não podemos nos conformar em termos desta vida e não repartirmos com as pessoas. Nós não podemos. Isso é tão desumano. Isso é tão pouco espiritual. A gente viver nessa alegria toda e as pessoas morrendo e a gente não falar nada para elas. Por isso que a igreja precisa ter esse coração, Marcelo, para fundar novas igrejas, né? Abrir novas células, para a gente poder ganhar mais vidas para Jesus. Eu não posso ficar acomodado se ainda tem gente indo para o inferno. Nós não podemos. E eu estou assim bem ungido, irmão, junto com você. O ano que vem, nós vamos multiplicar muito nossas células de novo.
Porque cada multiplicação de células são pessoas que recebem a nova vida em Jesus. Então, por isso que nós temos que trabalhar muito para a glória de Deus. Eu vi, por exemplo, assim, lá na África, eu estou feliz por a gente ter comprado o terreno, mas não é o que mais alegra o meu coração. O que alegra o meu coração é ver aquele testemunho, né, que vocês ouviram domingo passado e tantos outros. Pessoas que viviam na feitiçaria, agora foram libertas e vivem na luz que é Jesus. Isso é demais, demais, demais. Queridos, a segunda característica desta multidão que segue a Jesus é que essa multidão estava muito animada, diga animada, animada. Pensa só, eles estão entrando na cidade de Naim, seguindo Jesus. Cada dia Jesus fazia um milagre novo. Eu acho que eles ficavam assim, imagina, eles vendo aqueles milagres ali acontecerem. O ânimo que eles tinham, né, de seguir a Jesus. Porque eu penso que, né, essa multidão, ela estava diariamente vendo as maravilhas de Jesus. Diga, maravilha de Jesus. Você tem visto maravilha de Jesus? Eu tenho visto, irmão. Eu tenho visto. Graças a Deus. Eu tenho visto maravilha de Jesus na minha vida. Eu vou te falar, poder continuar fiel, servindo a Jesus, isto é uma maravilha de Jesus. Viver no meio de uma sociedade imoral e adúltera, e a gente poder manter padrão de santidade, isso é uma maravilha de Jesus, meu irmão. Isso é uma maravilha de Jesus. E se por acaso alguém pecou nessa área e fez algo que não devia, mas reconheceu e arrependeu, ser perdoado e lavado pelo sangue de Jesus é outra maravilha de Jesus. Então no reino de Deus sempre vai acontecer maravilha. Eu fico grato a Deus. Eu vou fazer, eu acho que eu fiz já isso. A Sinora eu sei que já fez, eu acho que eu também. 34 anos de casado, isso é uma maravilha de Jesus. Uma maravilha, ficar casado nesses dias é uma maravilha de Jesus. Se você teve problema, precisou por alguma razão separar e chorou isso, mas agora você conheceu a Jesus e tem um casamento no Senhor, nunca mais você vai separar, você vai viver no seu casamento para a glória de Jesus, eu creio. Então, isso é muito lindo, a gente ser casado, né, e permanecer casado, isso é um presente de Deus. Diga, só os casados, diga, é maravilha de Jesus. Isso é a maravilha de Jesus, irmão. Que coisa linda, né? A gente poder ter nós celebramos. Foi do irmão Vendelino, da irmã Luri, foi na festa aquele dia. Quantos anos de casado que foi, irmã Luri? 56 anos de casado. Olha, quem quer chegar a 56 anos de casado, né? Olha, gente, isso é maravilha de Jesus. Está aqui no nosso meio. Agora tantas, né, a multidão que está seguindo o morto, ela não pode ter esse ânimo, né, pelo contrário, tem que carregar. Sabe, irmão, vou te falar uma coisa, luta de família todos nós temos, todos nós, faz parte da vida, faz parte, mas eu vou te falar uma coisa, que ter uma família servindo a Deus é diferente. Poder dizer, Josué 24:15. Porém eu e minha casa, diga com alegria isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso anima demais. Mesmo que você pode estar passando um momento difícil na sua vida, mas isso é uma promessa de Deus para você. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Toda a promessa de Deus vai se cumprir na sua família. Toda a promessa de Deus vai se cumprir na sua família, vai se cumprir na minha família. Isso me deixa animado demais. Isaías 58:3 diz que os meus filhos, seus filhos são discípulos do Senhor. E os nossos filhos foram nos dados para a paz, para a alegria. Eu estou certo disso. Minha família é um presente de Deus. Diga, minha família é um presente de Deus. Minha família é um presente de Deus.
Diga bem alto para o diabo saber: eu amo minha família. Eu amo minha família. Eu amo minha família. Eu viajei com o Osni, quinta-feira, para Paranaguá. Felipe, daí o Osni estava falando, né, nos planos de vocês de casamento. Gente, que coisa linda é família, que coisa mais, né, falando, né, das alianças, falando dos planos de casamento. E o Osni estava com uma empolgação, parece que era ele que ia casar. Eu falei: que coisa! Não é verdade? A família, ela vai criando tantos motivos, né, para a gente poder viver animado de verdade. E família, então esses que seguiam a Jesus, eles estavam muito animados. Em João 16, 33, eu gosto muito desse texto. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha para o irmão, me ajuda aí a pregar e diga: bom ânimo, irmão, bom ânimo, irmã. Bom ânimo. Bom ânimo, irmã. Não, está errado. Bom ânimo, irmã. Mas tem que ser, sabe, irmão? A gente, né, se você segue a Jesus, então você ser animado faz parte dessa multidão. Deus falou com Josué e disse: Josué, ser forte e corajoso, tenha bom ânimo. Então nós precisamos, se você é seguidor de Jesus, você, pela graça de Deus, vai ser essa pessoa animada a cada dia. Você vai acordar, você vai ser da geração que dá glória a Deus com muita facilidade. Glória a Deus, ser animado, ser animado. Entendeu? A luta vem, mas a luta não rouba o seu ânimo. Mas a outra geração que segue o morto estava desanimado. Não havia para eles esperança. Só havia para eles desânimo. Essa mulher só tinha um filho, já tinha perdido o marido e agora está sepultando o seu filho. Todos estavam com muita compaixão desta mulher. Mas a multidão que segue o morto não pode fazer nada uns pelos outros. Eles não podem fazer nada. Eles apenas caminham ao lado, mas não podem fazer nada. Eu lembro quando eu não conhecia Jesus ainda, que eu estava naquelas festas e de madrugada, né, tanto vazio dentro do meu coração. E eu lembro uma vez eu fui falar com um amigo meu que estava na festa. Eu falei: estou muito triste. E aí, ele já tinha bebido um pouco, né? E ele disse: eu estou mais que você. E começou a chorar. Porque a multidão que segue o morto não tem o que ajudar um ao outro. Está todo mundo na mesma situação, né? Mas essas pessoas não podiam fazer nada, né, por esta mulher. Eu creio, assim, isso eu estou muito grato a Deus. E o Marcelo estava me contando agora ali, né, de um milagre. A multidão que segue a Jesus é uma multidão que vê milagre todo dia vê milagre, porque existem milagres que as pessoas não reconhecem como milagre, mas nós reconhecemos. Por exemplo, eu tenho o costume, acho que você também, toda vez que eu vou fazer alguma refeição, eu agradeço a Deus, porque ter pão abundante na minha mesa e da minha família, isso para mim é um milagre, é milagre. Se você tem pão na sua mesa com fartura, diga glória a Deus, isso é um milagre, irmão. Há milhões e milhões de pessoas passando fome no mundo, e Deus tem colocado o pão com fartura na nossa mesa. Levantar aquilo do amor, 10 toneladas por mês, isso é um milagre, mas a gente vai acostumando com as coisas. Essa multidão via milagre. Marcelo, ele disse que no encontro com Deus, a Flávia orou por uma mulher que não podia ter filhos. Deus fez o milagre no útero da mulher, ela engravidou e já nasceu o neném. Isso é milagre, irmão, isso é milagre. Há tantos milagres que nós podemos ver, né, Deus fazendo.
E esse povo aqui estava muito, muito alegre, porque eles tinham visto Jesus fazer muitos milagres. Eu estava olhando, né, eu imagino, em João capítulo 6, fala de um homem que ficou com a mão ressequida, ou seja, ele não tinha movimento na mão. Esse homem encontrou com Jesus. Pensa, uma pessoa, né, a gente que pode abraçar os nossos filhos, podemos abraçar nossa esposa, você pode abraçar seu esposo, você pode cumprimentar o irmão. Vem aqui, Marcelo, porque é mais fácil você vir aqui do que eu ir aí. Coisa mais simples para nós, irmão, é você estender a sua mão direita para a pessoa e dizer: paz do Senhor. Faz isso, estenda a sua mão, aperta a mão dela e diga: paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Isso, paz do Senhor. Agora, olha aqui para mim, uma coisa tão simples, mas esse homem não podia fazer isso, porque a mão dele era ressecada, ou seja, ele não conseguia ter movimentos. Então, paz do Senhor, irmão. É ruim, né? Ele queria fazer um carinho na esposa, não dava. Mas ele encontrou com Jesus. E a Bíblia diz que a mão dele ficou solta, ele pôde abraçar de novo, ele pôde voltar ao normal. Eles viam milagre todo dia com Jesus, todo dia, porque eles seguiam a Jesus. Por isso, irmão, que seguir a Jesus é demais. Eu fico assim maravilhado com isso. Mas aqueles que seguiam o morto, eles não viam nenhum sinal de transformação. O morto continuava morto. É impressionante, né? Eles olhavam, estava morto. Davam uma voltinha, vinham de novo ali, estava morto. Porque quando seguimos morto, nada muda. Fica tudo a mesma coisa. Começa ano, termina ano, volta outro ano, e a vida continua do mesmo jeito. Não há mudança. Sabe por que eu amo tanto seguir Jesus? Porque muda o tempo todo. Sempre as coisas estão mudando cada dia mais e mais e mais e mais. Ontem na reunião de manhã, reunião com os pastores, um pastor perguntou para mim: pastor Odilon, me fale sobre transição. Quando é que termina a transição na igreja? Eu falei para ele: do meu ponto de vista, nunca. Porque quando termina uma coisa, a gente inventa outra. Está inventando o tempo todo. Porque onde tem vida, as coisas mudam. Eu tô assim com uma expectativa grande, Juliana, para ver o musical desse ano. O ano passado foi maravilhoso, mas esse ano já tudo diferente. Eu já sei que está diferente. Porque aonde tem vida, as coisas mudam. Que diga você que tem filhinho de 2, 3 anos em casa, a coisa muda ou não muda? Nada para no lugar, não é verdade? Eu gosto dessas, eu não posso falar para elas porque fica ruim, mas eu gosto dessa criançada que fica tirando coisa do lugar. Tem que educar, por favor. Mas, gente, aonde tem vida, as coisas não ficam do mesmo jeito. Mas você vai na casa, por favor, entenda isso. Você vai numa casa de uma pessoa, assim, que já viveu muitos anos e que os sinais da vida são bem pouquinhos. Eu fui na casa de uma pessoa conhecida minha, e ela já está bem velhinha. Mas eu tinha ido há 10 anos lá na casa dela e voltei agora esse tempo. Está tudo no mesmo lugar. Não mudou nada. E aí que mude. Mas se você vai no que tem criança, eu duvido que você vai voltar uma semana depois e as coisas estão no mesmo lugar. Onde tem vida, as coisas mudam. Eu gosto de pensar nisso. Esse ano está bom, mas o ano que vem vai mudar muita coisa de novo. Vai mudar. Porque quem segue Jesus anda em movimento. A coisa não fica parada. Eu gosto disso. Há movimento. Nossas células mudam. Agora nós vamos ter, dezembro, agora a gente vai ter um monte de coisa que vai ter.
Nós vamos ter um jantar para os líderes que vai ser demais, irmão. Só vamos, né, você vai fazer festa lá na célula, mas, né, nós vamos fazer um jantar para honrar os líderes. E eu estou pensando assim, fazer um negócio bem legal naquela noite. Tive uma ideia. Eu quero assim, não sei se vai dar certo, mas às vezes eu tenho umas ideias e não dá certo, mas eu estou querendo. Estou querendo pôr um tapete vermelho lá na frente, para os líderes entrassem, bem bonito, né? E eles passear naquele tapete, assim. São pessoas honradas, eles cuidam das ovelhas, eles dão a vida pelas ovelhas. Então nós queremos fazer uma coisa bem bonita para eles, porque o outro jantar que teve não tinha tapete, então esse vai ter tapete. E aí eu prometo que não vou puxar o tapete, a gente vai deixar lá. Onde tem, né, onde a gente segue Jesus, tem esse movimento, as coisas não ficam paradas. Eu gosto de pensar também que Jesus estava entrando na cidade, ou Jesus estava começando enquanto os seguidores do morto estavam saindo. Ah, vocês já estão vindo? Bom, vocês já estão vindo, né? E eu já estou indo. Gente, essa ideia, Jesus estava começando, estava chegando. Diga assim, estou chegando. Mas o seguidor do morto diz, estou saindo. Estou saindo. Eu gosto de pensar nisso na vida, né? Tem tanta coisa que eu estou chegando para fazer. E o seguidor do morto diz, estou indo. Vou fechar minha célula. Vou encerrar meu discipulado. Vou fechar para balanço. Diga assim, nós estamos chegando. Nós estamos chegando. Eu creio realmente. Estamos chegando na Europa, Estados Unidos, África, Ásia. Diga, estou chegando, estou chegando. Estou chegando. Vamos ficar de pé, irmãos? Deixa-me pensar um pouquinho com você. Eu estou muito grato, falei domingo à noite, muito grato, encerramos um tempo especial na igreja, que foi o valor que nós damos para a aliança de membresia, muito lindo, foi aquela noite de sexta-feira, muito especial foi o derramar de Deus naquela noite. Algumas pessoas que fizeram aliança de membresia não puderam, né, estar naquela noite, e eles me pediram para a gente fazer algo especial, né, para abençoar a vida deles da mesma forma, e eu estou providenciando uma data para fazer isso. Mas eu também queria dizer, todos vocês que estão chegando para Shalom, se você converteu aqui, então você provavelmente já está fazendo a classe Nova Criatura os cursos de batismo, e vai ser batizado já no próximo dia 13. Então dia 12 à noite nós faremos aliança de membresia com você que vai ser batizado. Se você está vindo de uma outra igreja, o pastor te abençoou, você está aqui debaixo da bênção, você já foi batizado, então você precisa também fazer aliança de membresia no dia 12, porque os membros dessa casa, as ovelhas desse rebanho, elas são reconhecidas através da aliança de membresia. Então é muito importante que você olhe para isso com muita atenção, tá ok? Dia 12 nós vamos ter aliança de membresia, e eu quero convidar vocês, né, que não fizeram ainda, para fazer em nome de Jesus, tá ok? E eu falei domingo que encerrado esse tempo da aliança de membresia, que eu gastei algum tempo falando com a igreja, eu volto de novo para fazer uma das coisas que eu mais gosto, da gente convidar pessoas para entregar a sua vida a Jesus. Então feche agora seus olhos, e eu queria estender esse convite muito especial. Cada pessoa que chega nessa casa, eu estou certo que você não vem por acaso. Eu estou certo que você não existe por acaso. Quando você foi criado, Deus estabeleceu um plano muito lindo dele para você. Você não foi criado para seguir uma multidão atrás de um morto. Você foi criado para se ajuntar à multidão que segue a Jesus. Talvez por alguma razão, você fez algumas escolhas
e se ajuntou às pessoas que seguem o morto. Porém, aquele dia Jesus, ele olhou para essa multidão e para aquela mulher, e ele disse: mulher, não chores mais. Eu estou me encontrando contigo, e algo sobrenatural vai acontecer. Seu filho vai ressuscitar e vai viver. E Jesus fez esse milagre no meio também desta outra multidão. Ou seja, Jesus não é exclusivo para servir apenas a multidão que segue Ele. Ele sempre vai servir qualquer pessoa que Ele tiver a oportunidade de manifestar o reino de Deus. E hoje de manhã, talvez você está pensando: eu não tenho essa vida abundante dentro de mim, eu não tenho esse ânimo constante dentro de mim, eu não sou uma pessoa que tenho conhecido milagres, eu tenho chorado tanto, eu já perdi tanta coisa na vida. Mas hoje de manhã eu gostaria de ter esse encontro com Jesus, como teve essa viúva de Naim. Jesus restituiu a vida ao filho, Jesus restituiu a ela a alegria, Jesus restituiu a ela o ânimo, e é isso que Jesus quer fazer com você.